Mas o telefone do cara estava grampeado. E aí essa informação chegou até o governo militar. E o governo militar não vai estrear. Você lembra por que o Rock Santeiro foi censurado? Cara, o Rock Santeiro foi censurado porque era baseado numa peça do Dias Gomes chamada O Berço do Herói, que contava mais ou menos a história de Rock Santeiro, que era a história de um pracinha na campanha na Itália que deserta, que abandona. Só que ele, na verdade, abandona, ele deserta, mas ele é tratado como um herói por um engano. E ele vira um herói no Brasil. Mas era tudo na Sem ter feito nada. Sem ter feito nada. Ele, na verdade, ele desertou. E havia uma crítica ali ao governo militar. Ou seja, o governo militar se viu retratado na peça e censurou a peça quando o Dias escreveu lá nos anos 60. E aí, em 1975, o Dias Gomes resolveu... a Globo, porque o Dias Gomes só fazia novela pro horário das 10. Aí o Boni falou assim, não, vamos colocar o Dias agora no horário das 8, para fazer uma novela das 8. E o Dias então apresentou a sinopse de Rock Santeiro. Só que ele não contou para ninguém que era baseada numa peça que havia sido censurada pelo governo militar. E a história de Rock Santeiro é mais ou menos essa. É o cara, é um coroinha que fazia santo, esculpia santo, por isso que o nome dele era Rock Santeiro. Era o coroinha que salvou a cidade de um bandido matador, mas que na realidade ele não salvou a cidade. A cidade achava que ele havia morrido tentando salvar a cidade, mas o que ele fez foi roubar o ostensório de ouro da igreja e fugiu. Fugiu com o ostensório de ouro da igreja, mas ele ficou com a fama de salvador da cidade e criou-se um mito em torno desse salvador da cidade, com pessoas que vinham de várias localidades para conhecer. Para conhecer. Romeiros, né? Romeiros, exatamente, porque ele era um santo, ele era considerado um santo, entendeu? E aí, o Dias Gomes, a novela foi aprovada, a novela começou a ser gravada, Daniel Filho, Lima Duarte como Senhorzinho Malta, Beth Faria como Viúva Porcina e Francisco Coco como Rock Santeiro. É o elenco da novela original, 75. Sim. A novela começou a ser gravada, com chamadas no ar. Eu lembro. Estipularam a data, era a novela que ia substituir a Escalada. Estipularam a data, segunda-feira no mês de agosto, não lembro que dia que era exatamente. E aí, o Dias, numa conversa com um amigo, ele revelou que a novela era baseada no Berço do Herói. E o telefone do amigo estava grampeado. E aí o governo... Grampeado por causa da ditadura, né? Eu não lembro o nome do cara, sobrenome Sodré, não vou lembrar, Werneck Sodré, não vou lembrar o nome do cara, eu posso estar falando o nome errado aqui. Mas o telefone do cara estava grampeado. E aí essa informação chegou até o governo militar. E o governo militar não vai estrear. Não, e o Dias era comunista, né? Não, o Dias era uma pessoa visadíssima. Exatamente, então ele já era persona não grata, né? Total. Então já estavam de olho nele. Exato, sempre de olho nele. E aí a novela, no dia da estreia, o governo militar proibiu a novela de ir ao ar. Aí o Dias Gomes, no Jornal Nacional, porque a novela vinha depois do Jornal Nacional, o Dias Gomes leu um edital dizendo, né, em nome da emissora, que a novela não ia estrear porque havia sido censurada. A Globo, então, providenciou uma reprise compacta de Selva de Pedra, uma novela que já havia passado. Sim. E aí a Janete Claire foi acionada para, às pressas, fazer a novela substituta, aproveitando o mesmo elenco e a mesma equipe. E aí fizeram Pecado Capital, com Coco, Lima e Beth Faria. Sim. E aí, 10 anos depois, já com os ares da Nova República, né? Tancredo, né? A Globo resolveu, então, fazer Rock Santeiro e fez a novela em uma nova produção. Cara, E foi uma febre. Cara, assim... Foi um sucesso. Cara, o último capítulo deu, tipo, 90 de Ibope, né? Não sei aos certos números, mas era uma coisa, tipo assim... Mas era uma coisa, assim, de você... Na época, 1985, eu estava no segundo ano do colegial. As pessoas comentavam no outro dia, na escola, comentavam na rua. A novela virou comentário nacional, entendeu? E era boa mesmo. E era maravilhosa. Trilha sonora vendeu como água. Teve álbum de figurinha.
A campanha de final de ano da Globo, de 85 para 86, era toda em cima da cidade cenográfica com o elenco de Roque Santeiro. Aquela coisa de hoje é o novo tempo, não sei o quê. Era só com o elenco de Roque Santeiro, não era o elenco todo da Globo. A Globo festejava o sucesso da novela, sabe? A novela foi um fenômeno. Foi um fenômeno. A novela foi um fenômeno, exatamente. E era boa mesmo. Não, era maravilhosa. Era maravilhosa. Tá no meu top 5. O senhorzinho Malta, cara, com aquela coleção de perucas, né? Ele tinha Isso. uma coleção. Ele abria assim o armário e tinha várias perucas. Dependendo do estado de espírito dele, ele botava, né? Às vezes ele aparecia com uma peruca que tinha uma franjinha aqui. Às vezes a franja tava pra cima. Às vezes era um tupetão. Assim. E teve aquele negócio do chocalho, né? Que provavelmente foi caco aquilo. Foi caco, provavelmente foi caco, eles botavam na sonoplastia. Tô certo ou tô errado? Ele mexia as pulseiras dele e fazia aquele chocalho de cascavel. Porque ele era um personagem do mal, né? Ele era um vilão. Não, e foi muito ousado a Regina fazer também, né? Também. A Regina, a namoradinha do Brasil, sempre fazendo aquela mocinha, fazer um personagem totalmente fora. A Globo custou para chegar à escalação da Viúva Porcina, viu? Eu imagino. Vários nomes foram cotados, não conseguiam... Porque eles queriam a Beth Faria, porque a Beth Faria havia sido a primeira, né? Eles queriam repetir a dupla Lima e Beth. Que a Beth Faria, a primeira versão. Exato. E aí, a Beth não quis fazer. Não? A Beth não quis fazer. Porra, que arrependimento, hein? Ela disse que ela tava com a vida dela atribulada, tinha um namorado nos Estados Unidos e tal, não quis fazer. E aí a Globo, então, foi correr atrás de outros nomes e tal. E eles ficaram muito assim na escolha da Regina Duarte, viu? Eles ficaram muito na dúvida. Porque assim... Como que essa mulher vai fazer essa personagem, entendeu? É uma quebra de paradigma. Eu acho que é uma dúvida dupla. Primeiro, da performance. Embora ela, dentro do que ela sempre se propunha a fazer, ela era muito boa. Não, maravilhosa. Né? Mas é uma coisa da água pro vinho, né? Exato. E como é que o público vai reagir. Exatamente. Porque o público tá acostumado com a Regina, aquela nhanhanhã, aquela aguinha com açúcar, aquela coisa toda. De repente, cara, vem ela... E foi um furacão, né? Foi um furacão. Foi demais, mas eu também revi no Globoplay. É muito boa essa novela. Sabe aquela maravilha. novela que é dinâmica, não tem barriga, não tem momento em que cansa, porque tá sempre acontecendo alguma coisa interessante o tempo todo? Roque Santeiro. E tinha uma equipe de cinema, né? Tinha uma equipe de cinema. Era a equipe que ia filmar a vida do Roque Santeiro. Eu me lembro que tinha o Roque Santeiro, que era um ator... Isso, que era o Fábio Júnior, Roberto Matias. Fábio Júnior, exatamente, Fábio Júnior que ia fazer o Roque Santeiro no filme do Roque Santeiro, um filme dentro da novela. Era muito bom. Era muito bem bom. bolado, cara. Foi uma coisa bem... Tem uma história interessante com o Dias Gomes. Dias Gomes, ele era diretor artístico da Rádio Guanabara, quando meu pai fazia parte do elenco. Aí teve que dar uma limpa lá, ele mandou embora um monte de gente, inclusive meu pai também. Aí passaram-se anos, né? Meu pai já, Chico Anísio, e aí encontra o Dias na Globo, falou: ô Dias, pô, Chico, tal, como é que você tá falando? Lembra quando você me mandou embora da Rádio Guanabara? Ele falou: eu? Falou: sim, senhor, você. Eu jamais te mandaria embora, mas mandou. Como assim? Eu jamais... O Dias, naquele dia você mandou embora 10. Entendeu? E eu tava na posição do que fui mandado embora. Então eu não esqueci. E você esqueceu? Porque você, cara, era um negócio de despesa, contenção, você tinha que mandar embora um pessoal, você me botou lá no bolo e me mandou. Essa história tá no doc, não tá? No documentário? Deve estar. Eu não vi ainda, cara, eu preciso ver. Você não viu o doc do seu pai? Como assim, cara? Cara, sabe o que é? Eu vou te explicar. Esse doc é tão maravilhoso. Não, eu sei. E modéstia à parte, eu acho que minha participação foi muito boa, né? Muito boa. Mas eu comentei com o Bruno essa semana. Falei, cara, assim, eu tô adiando, porque eu sei que vai bater muito forte, sabe? Eu sei que vai ser foda de ver. Entendi. Mas ao mesmo tempo ele falou, cara, deixa de frescura e vai ver o documentário, cara. Vem com esse papinho aí. Falei, não, eu tenho que ver com as minhas filhas também. É muito bom, porque desmistifica, assim, o Chico, sabe? Totalmente. Humaniza o Chico. Sim. Como a gente nunca viu. Como a gente não conhecia, a gente que é de fora, a gente não conhecia aquele Chico, entendeu? É muito bom esse doc. É porque os atores, os ídolos, assim, né? E ele tá nesse patamar de, né? A gente tem uma imagem muito rasa, né? E a gente tende a mitificar. Sim. É uma tendência natural, né? E são pessoas, porra. Tem seus problemas, tem seus medos, suas inseguranças, né? E é legal mostrar isso. Desmistificar. Nossa, total. Né?